Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do Senhor, que alegria vê-los mais uma vez. E nada melhor num domingo de manhã, o dia do Senhor, do que a gente já começar o dia entrando em assuntos espinhosos e polêmicos, né? Mas a palavra do Senhor, assim, muitas vezes ela é complexa, né? Então a gente precisa de fato se debruçar em cima de algo para começar a entender melhor as ideias, né? Estabelecer o que a gente crê. Então, antes de tudo, a gente começa com uma oração. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por mais esse dia aqui, reunidos na tua escola, Pai, aprendendo das tuas coisas, Senhor. Por favor, abra nossa mente, abra nosso coração, nosso entendimento, para que consigamos de fato entender o que tua palavra diz, Pai. O que o Senhor mesmo quer que nós entendamos acerca de tudo isso. Verdades tão importantes, tão práticas para nossas vidas. Por favor, esteja aqui conosco, com teu Santo Espírito, e nos ajude nessa empreitada, Pai. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de mais nada, como eu disse, o tema, de fato, ele é um pouco complexo. E por que ele é complexo nesse sentido? Porque antes de construirmos uma posição ou um posicionamento, por vezes nós temos que derrubar outros entendimentos, outros posicionamentos mais comuns, mais costumeiros, para que a gente consiga conceituar adequadamente cada uma dessas coisas. Então nós já dissemos, esse é um tema que ele é bastante pacificado no meio evangélico, um pouco mais para a linha pentecostal, né? E de fato as pessoas não têm nenhum problema quanto a esse tema, quanto a esse assunto, acerca da separação da natureza humana entre uma parte material, que seria o corpo, entre a alma, entre o espírito. Então, grande parte dos pentecostais, ou neopentecostais, ou igrejas que venham desses berços, tem isso por pacificado. Eles enxergam essas três esferas, ou essas três vertentes, né? E não é somente um enxergar no sentido de olhar para a completude do homem, para olhar toda a formação do homem, entender que há essas separações. Mas é feita uma divisão de fato. E isso é o que nós temos atacado aqui, né, de maneira enfática, que esse tipo de divisão não encontra respaldo bíblico. Então, quando você pensa em dividir o homem em três partes, você acaba por colocar algumas partes mais próximas de Deus e outras partes mais próximas da terra, ou do pecado na concepção, né, popular. E isso não faz justiça ao fato de que Deus criou o homem todo, e o homem todo, com tudo que ele deve glorificar a Deus. Então nós estamos desconstruindo essas ideias para construirmos aqui um posicionamento bíblico. Então, o que nós vimos aí anteriormente? Recapitulando tudo isso, né? Primeiro, que do ponto de vista da psicologia e da antropologia, a Bíblia, ela não é de fato um tratado acerca desses assuntos. A Bíblia não vai falar de psicologia de uma maneira como os psicólogos gostariam que ela falasse. Ela não vai tratar de antropologia como os cientistas sociais, por exemplo, gostariam que ela fizesse. Mas ela sim tem alguns conceitos que nós, conseguindo extrair isso e harmonizando todas essas coisas, nós podemos ter um posicionamento bíblico, posicionamento cristão. Então, o que nós fazemos basicamente é entender que espírito, alma, coração, mente, todas essas palavras se referem a um homem todo, se referem à totalidade de um ser. Dentre os teólogos, né, que se posicionam acerca disso, nós veremos mais à frente, alguns teólogos bons reformados que eles defendem uma dicotomia, uma separação em dois. E nós não estamos tão longe disso. O problema é que esse termo, ele
literalmente ele quer dizer separar em dois. Então o que nós estamos dizendo aqui de maneira bastante resumida do que nós vimos anteriormente? Há de fato dois aspectos no homem. Um aspecto material, que é o nosso corpo, e há um aspecto que é imaterial, que seria a nossa alma ou o nosso espírito, ou o nosso coração, ou nossa mente. Há diferentes abordagens durante as passagens bíblicas, sempre buscando enfatizar um ponto ou outro, mas sempre se referindo nessa completude, nessa unidade acerca do ser humano. Então, por mais que alguns teólogos renomados que nós consideramos como referência para nós vão dizer que o homem ele tem uma natureza dicotômica, ou seja, separada em duas, nós entendemos que, na verdade, o que eles estão querendo dizer é que há essas duas classificações ou dois aspectos acerca da natureza humana, mas que de fato nós não podemos enxergar isso dividido. O problema desse termo dicotomia é que ele é um termo que ele é utilizado para aquele posicionamento platônico acerca dessa concepção do homem. E a concepção platônica do homem, ela justamente faz essa grande separação entre uma coisa e outra. Nós vimos que, inclusive, tem uma frase que diz que o corpo ele é o cemitério da alma, ou algo do gênero. Então, o corpo ele é sempre visto como, abaixo de todas as outras coisas. Essa ideia de que o homem, por ser um ser espiritual, ele deve buscar mais essa suposta espiritualidade para que ele possa alimentar essa existência, fugindo completamente daquilo que seu corpo necessita, por exemplo, é uma coisa que não encontra respaldo bíblico. Nós chegamos a ver aqui, que alguns dos pais da igreja, inclusive, consideravam que os crentes são aqueles que possuem um espírito, e aqueles que não possuem espírito, ou melhor, há homens que não possuem espírito, são aqueles que não crerão em Cristo. Então, realmente nós não sabemos de onde isso surgiu, das Escrituras, com certeza não foi. Então, toda essa identidade tricotômica, ou da tricotomia, de separar o homem em três partes, ela faz violência a essa unidade do homem que encontra respaldo nas Escrituras, ela coloca uma antítese entre o corpo e o espírito do homem, com essa origem platônica, E nada disso, de fato, faz sentido quando olhamos para as Escrituras. Vimos lá, por exemplo, que quando as Escrituras descrevem o homem nessa totalidade, nesses ambos aspectos, ela por vezes o faz dizendo que o homem é corpo e alma, e em outros momentos dizendo que o homem é corpo e espírito. Nós pegamos várias passagens acerca disso. Quando fala da tristeza humana, que algum dos personagens da Bíblia se entristece, essa tristeza ela vem sobre a alma, mas ela também vem sobre o espírito. Há inclusive uma passagem que o próprio Cristo fala. Fica à vontade, irmã. Então me explica aqui, eu não aprendi isso por aí. Mas aqui o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele fala que o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, vosso espírito, corpo e alma. Por que tem um doutor só corpo e espírito? Corpo e alma. 1 Tessalonicenses 5, 5, 23. Esse é um dos textos, irmã, que ele é utilizado pelos tricotomistas para defender o posicionamento deles. Da primeira coisa, ele é um texto isolado no sentido de que se a gente tivesse mais textos que corroborassem para isso, e tem mais um aqui, já vou citar, que é Hebreus 4:12. Se a gente tivesse mais possibilidades de entender sobre essa perspectiva, esse tema, começaria a fazer um sentido, mas teria dificuldade para enfrentar aquelas passagens em que mostram que espírito e alma são intercambiáveis. Então, quando é dito corpo e alma,
e mais à frente é dito corpo e espírito, ou é dito me entristece a alma, daí daqui a pouco meu espírito está entristecido. Tudo isso nos mostra que há, né, com essa ressalva aí da dicotomia, né, desse termo, mas que há esses dois lados, esses dois aspectos que estão sempre em contato um com o outro. Então, o que a gente está defendendo é isso. Os tricotomistas, eles utilizam essa passagem, e até na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, o comentário especificamente dessa passagem é bem interessante. Ele diz assim, ó: 3 palavras são usadas para enfatizar a inteireza da perfeição. Espírito e alma são usados na Bíblia como sinônimos do componente espiritual de uma pessoa. Aquilo que eu falei, aquele lado imaterial, quando nós pensamos no homem como matéria, né, de um lado um ser corpóreo e do outro lado um ser que pode ser dito como espiritual ou imaterial, quando você cita esse lado imaterial, geralmente se fala espírito ou alma. E é o que os comentários estão dizendo. Quando as palavras ocorrem juntas, é difícil vislumbrar qualquer diferença no significado. Esse é o comentário da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, né, que é uma edição nova da Bíblia de Genebra, né? E então é isso. Mas eles usam outra passagem também, irmã. Vou aproveitar para falar. Já ia pegar esse tema, já pego o gancho. Hebreus 4:12, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando é dito aqui que a espada, né, que a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, os tricotomistas irão dizer: vocês estão vendo? Nós temos uma alma e nós temos um espírito, né? Então, por mais que nós sejamos um ser integral, isso é possível de ser dividido, porque a palavra de Deus faz isso. Mas o que acontece na interpretação dos comentaristas e das Bíblias de estudo que nós utilizamos, né? Quando diz que a palavra de Deus penetra profundamente, né, no homem, isso está dizendo que ela vai até o ponto de que a luz da nossa razão não pode entender como isso é feito. Então, a compreensão humana acerca disso, né, fica abaixo do que a palavra de Deus é capaz de fazer com quem nós somos na nossa interioridade. Então, não tem razão para a gente supor que esse texto ele ensina uma distinção psicológica entre alma e espírito, né, como se fossem 2 partes constituintes. São os 2 textos, Hebreus 4:12 e 1 Tessalonicenses 5:23, que são utilizados pelos tricotomistas, né? E o teólogo professor Anthony Hockman, ele fala que fica tão fraco esse argumento deles, que eles ficam rodando em torno desses 2 versículos, ou dessas 2 passagens, para tentar sustentar, né, tudo aquilo que o resto ali das passagens que nós vimos anteriormente nos mostram que esse lado do espírito e da alma se refere à mesma coisa. Esse comentário que você leu na Bíblia Reformada? Isso. Aqui na Genebra eu falo a mesma coisa. O versículo que a irmã comentou. Espírito, alma e corpo, 3 aspectos da pessoa humana são enumerados para enfatizar a totalidade dessa perfeição. Na Escritura, espírito e alma com mais frequência são usados como sinônimos virtuais para o elemento espiritual da pessoa. Aí ele vai citar o versículo de Hebreus que você falou. Mas claramente aqui em Hebreus 4:12, a Escritura considera esse elemento espiritual de diferentes pontos de vista, embora seja difícil dizer exatamente a nuance do significado que hoje diferencia. Aí ele vai falar também sobre a 4ª representação, de coração, alma, entendimento e força, cita outros versículos como Marcos 12:30, e também leva a gente lá para a Comissão do Pé do Conselho. A gente viu anteriormente, né, que de fato essas palavras elas se tornam intercambiáveis. Então muitas vezes as escrituras claramente estão se referindo à natureza do homem como um todo, e elas utilizam, quando tratam desse aspecto mais psicológico, a palavra alma ou a palavra espírito.
E nós veremos na aula de hoje também uma outra palavra muito utilizada, mas que também nos remete a essa integralidade do ser, que é coração. Coração tem um papel fundamental no Antigo Testamento, primeiramente, que é o que nós veremos, quando trata desse contato do homem para com a sua espiritualidade, para com o Senhor, para com Deus. Mas dando sequência a tudo que nós vimos na aula anterior, e agora entrando com um assunto um pouco novo aqui acerca disso, né? Nós falamos da tricotomia, fizemos um sobrevoo aí sobre a dicotomia, mas agora nós vamos falar um pouco mais notadamente acerca dessa dicotomia. Se nós estamos vendo que o homem ele é formado de duas partes, por que é que nós não nos consideramos dicotomistas? No sentido que essa palavra geralmente tem dentro da teologia ou da antropologia reformada. Porque a palavra dicotomia significa literalmente separar em dois. Nós temos batido nessa tecla. Não é que nós estamos dizendo que o homem não tenha estes dois aspectos ou essas duas esferas dentro da sua personalidade, da sua pessoalidade. Mas essa separação, como se o homem pudesse ser de fato quebrado ao meio, cortado ao meio e considerado parcialmente, isso realmente não faz sentido. De toda forma, né, a dicotomia defendendo que o homem é composto por corpo e alma ou corpo e espírito, é uma ideia que tem sido bastante difundida mais recentemente. E como eu disse, muitos cristãos reformados e muitos teólogos, inclusive, eles consideram o caminho correto como a dicotomia. Mas agora falando pessoalmente, Murilo dizendo para os irmãos, né? Quando a gente vai olhar mais notadamente aqueles que se debruçaram nesse tema da antropologia bíblica, da antropologia reformada, nos parece fazer mais sentido que considerar essa integralidade faça mais justiça ao que as Escrituras estão nos mostrando. Porque o próprio termo dicotomia, ele vai contra essa ideia de integralidade. Então, assim, o fato de a gente rejeitar a tricotomia como a resposta bíblica à formação do homem deve nos fazer optar pela dicotomia, é o que muitos teólogos irão defender. Esqueci de colocar os slides aqui, só para os irmãos acompanharem comigo. Então a gente vê aqui, mesmo que a dicotomia é defendida por esses teólogos, que são bons teólogos, homens de Deus, né? Esteja distante daquela dicotomia lá da filosofia grega, que nós já vimos acerca dela, ainda assim é claramente contrária à Escritura, por não consistir na concepção bíblica precisa do homem. Mais uma vez, o próprio termo dicotomia é de difícil defesa, visto que significa cortar em duas partes, algo que é impossível de ser feito em relação à natureza humana. Há uma exceção a essa regra, e provavelmente na próxima aula, se a gente conseguir andar bem aqui, a gente vai falar acerca disso, que é o estado intermediário, quando nós morremos, que de fato o nosso corpo está ali falecido, sem vida, mas nós continuamos existindo nessa esfera imaterial, né? Então é o único momento em que isso ocorre, mas isso de forma alguma pode nos levar a pensar que o homem então realmente o homem ele vive com essa natureza de dicotomia, né? Porque ele está sendo separado em dois aqui. O nosso parâmetro não pode ser esse momento. O nosso parâmetro tem que ser o que Deus quis lá atrás quando criou o homem, quando soprou o fôlego, quando soprou a vida dentro daquele homem que foi formado, né? O que Deus quis naquele momento era justamente fazer um ser integral, que não se separasse. O que nos faz separar é o pecado, é a morte. Pois é na morte que nós somos separados transitoriamente, temporariamente, para que na glória, na segunda vinda de Cristo, sejamos novamente unificados, nossos corpos irão ressuscitar. Nós não ficaremos como
né, um tipo de Gasparzinho voando por aí, como alguns imaginam. Os nossos corpos voltarão perfeitos. Esse assunto é da escatologia, mas nós vamos pincelar um pouco aqui para defender justamente isso, o estado perfeito do homem, o estado que nós teremos na glória com Cristo, será justamente esse, do corpo unido à nossa parte imaterial, como um ser, de forma integral. Então, os pesquisadores, os teólogos têm dito isso. A pesquisa moderna tem reconhecido que termos tais como corpo, alma e espírito não são separáveis ou diferentes do homem, mas diferentes modos de considerar o homem todo. E reforçando o que nós já dissemos aqui inúmeras vezes, né? Ainda assim nós entendemos nessa dualidade de aspectos da natureza humana entre um elemento material, né, corpóreo, e um elemento imaterial. Todavia, esses dois elementos eles não existem de maneira separada. O saudoso reverendo Paulo Anglada tem um livro muito bom acerca de antropologia reformada, cujo título é justamente esse, Antropologia Reformada. E é muito bom, uma indicação para os irmãos, porque ele fez uma pesquisa muito ampla. Então ele traz posicionamentos de toda sorte dentro da teologia reformada, dentro de uma teologia um pouco mais abrangente, e vai tentando, né, contornar aí esse tema, trazendo uma perspectiva bíblica. E olhem só o que ele fala, essa fala dele é muito interessante. Os termos hebraicos e gregos, geralmente traduzidos como corpo, alma e espírito, apontam mais para o ser humano como um todo do que para suas partes. Além disso, é necessário, por um lado, evitar a dicotomia gnóstica entre matéria e espírito, e, por outro, enfatizar a salvação integral do ser humano, inclusive do corpo. É o que nós dissemos, né? O nosso destino final como crentes em Cristo, como aqueles que de fato foram salvos, foram remidos pelo Senhor, é a glória eterna com o nosso Pai. Isso não se dá só numa esfera imaterial, como seres espirituais somente, mas os nossos corpos irão junto conosco. Por essa razão, alguns teólogos reformados, como Anthony Hockman e John Murray, ao invés de dicotomia, preferem falar da unidade psicossomática do homem. Ao mesmo tempo em que a expressão reconhece a dupla distinção essencial da natureza humana, corpo e alma, enfatiza a inteireza ou unidade orgânica com que o ser humano é visto na Bíblia. Então, tudo que nós temos dito aqui, que tem ido muitas vezes na contramão daquilo que popularmente se entende acerca desse tema, então, normalmente a gente vai encontrar pessoas que defendem um posicionamento tricotomista ou um posicionamento dicotomista. No meio reformado é mais normal a gente encontrar, obviamente, pessoas que defendem essa totalidade do homem, essa integralidade de seus aspectos, né? Mas aqui nós vemos um teólogo, né, de dentro da nossa casa, falecido já, mas que é uma referência para nós, falando exatamente o que nós temos dito aí ao longo dessas duas últimas aulas, de forma bastante resumida, né? Então, a nossa maneira mais apropriada de definir o homem seria nesse conceito de uma integralidade do ser, né? Nessa unidade psicossomática, como é dita. E nós veremos esse tema, talvez na próxima aula ou na outra, entrando numa questão muito prática, em como as doenças da mente, elas afetam o nosso corpo. E na maneira também como as doenças ou as disfunções do nosso corpo, do nosso organismo, vão afetar a nossa mente. Tem tem um psicólogo muito famoso, escritor também, Dr. Jordan Peterson, né? E ele sempre se envolve em polêmicas, defendendo, enfim, um posicionamento que, apesar de não ser um posicionamento reformado, ele é um
um psicólogo que acabou se convertendo depois de ficar doente, e ele tem pisado no cristianismo, mas tem sido muito mais cristão que muitos que a gente conhece por aí. Ele defende o seguinte, que enquanto psicólogo clínico, quando uma pessoa entra no consultório dele, antes de pensar no que essa pessoa tem, a primeira pergunta para a pessoa é a seguinte: como está seu sono? Como é que você está dormindo? Porque muitos problemas das pessoas é simplesmente a falta de sono. A pessoa não dorme adequadamente, poucas horas de sono, seu organismo está no limite. Essa pessoa anda estressada, irritada, desanimada. As suas funções hormonais estão funcionando de maneira abaixo do que deveriam. Né? Então, assim, exames complementares para ver essas questões. Então, quando a gente passa a olhar para isso, né, sobre esse olhar da unidade psicossomática do homem, tudo parece fazer sentido. Não há como separar uma coisa e outra, né? Como alguns dizem, não há como ser um espiritualoide, colocar uma questão espiritual sobre todas as questões. Inclusive, eu vi esses dias um psicanalista e teólogo, ele falando assim, que em muitos casos ele fala para a pessoa: o seu problema não é demônio, o seu problema é hormônio. Ele manda a pessoa lá fazer os exames para realmente ver de fato o que está acontecendo, né? Então, como que a gente pode, de maneira bíblica, entender que tudo isso aqui realmente é a verdade que nós devemos entender e buscar na nossa prática? A melhor forma de a gente fazer isso é examinando as Escrituras. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora, nessa aula principalmente, analisar os termos do Antigo Testamento e na próxima aula os termos do Novo Testamento, indo ponto a ponto, tentando entender o que cada uma daquelas palavras significa, o contexto em que elas se aplicam, para que a gente possa comprovar tudo isso que está sendo dito. Primeiro, que algumas palavras representam a mesma coisa, mas principalmente quando essas palavras estão ressaltando um aspecto do homem, elas estão fazendo isso, ressaltando um aspecto, não estão definindo o homem como várias naturezas concomitantes. Nós temos uma natureza única, um aspecto, uma natureza integral, né? Então, começando, né, olhando para o Antigo Testamento, esse primeiro termo, nefesh, é um termo hebraico que é geralmente traduzido como alma. Um bom léxico hebraico, né, vai nos mostrar pelo menos 10 significados diferentes para essa palavra. E a gente tem que entender o que a gente está dizendo aqui, quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente vê na nossa Bíblia Almeida, Revista Atualizada, em português, traduzido como alma, a palavra original pode se referir a qualquer um desses aspectos aqui. Pode ter algum desses significados. Então, existe essa riqueza na interpretação bíblica que nos faz, por vezes, termos que ir para o hebraico, termos que ir para as línguas originais, para compreendermos qual é o contexto, qual é a amplitude daquele termo. Às vezes, caímos num tipo de reducionismo, né? E achamos que aqueles termos ali são somente aquilo que estão ali. Mas tem essa riqueza de detalhes. Então, esse termo, primeiro, nefesh, traduzido como alma, ele encontra alguns significados aqui que a gente vai citar. Por exemplo, pode ser dito como a existência interior do homem, pode ser entendido como o ser vivo, também é referido como o próprio homem, e daí a gente já pega um gancho aqui. Se essa palavra que nós traduzimos como alma, ela pode ser compreendida a depender do significado do contexto como o próprio homem, a gente já começa a quebrar aquela ideia de separação, olhando para as Escrituras, olhando para os significados. Estes termos aqui, ou esses significados, eles se referem a passagens reais das Escrituras. Então, em algum ponto das Escrituras, quando é dito alma, isso quer dizer o próprio homem. Pode também ser entendido como sede dos apetites,
como sede das emoções, quando é dito, minha alma deseja tal coisa, minha alma anela por ti, Senhor. Então há toda essa gama de significados. E a passagem mais conhecida, talvez, seja Gênesis 2:7. Até a gente citou aqui antes, né? Formalmente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No termo original, Nefesh Shayah. Edmond Jacob diz o seguinte, que Nefesh é o termo comum para a natureza indivisa do homem, para o que ele é, e não apenas para o que tem. Por conseguinte, a melhor tradução em muitos casos é pessoa. Então, mais uma vez, a gente está corroborando com esse posicionamento. Por mais que nós enxerguemos essa diferença entre os vários aspectos do homem, entre essa duplicidade, essa dupla formação do homem como um todo, o homem ele é uma pessoa única. A sua formação completa tem que ser considerada, e não somente essa separação entre seus aspectos. Outro termo é ruach ou ruach. No hebraico, o CH tem um som de IR, ruach, alguma coisa assim. É um termo geralmente traduzido como espírito. Então a gente viu primeiramente a alma, entendemos que a alma muitas vezes ela pode se referir como o homem todo, como o homem completo, ou como a pessoa humana. Agora, quando nós olhamos para a palavra que nós traduzimos como espírito, nós vemos aqui mais alguns significados. Pode significar espírito, obviamente, pode significar animação, disposição, fôlego dos seres vivos, sede das emoções, e a gente tinha visto que a palavra alma também poderia ser traduzida como sede das emoções. Então, além disso tudo, a gente vê que há uma intercambiabilidade de significados entre as duas palavras. Pode ser visto também como órgão dos atos mentais, o que às vezes nós podemos traduzir como mente, simplesmente, né? Órgão da vontade, o que acaba indo de encontro com muitas outras coisas. Quando a gente vê lá Cristo falando acerca da disposição do coração humano, em como o pecado procede do coração, como também as boas coisas procedem do coração, e a gente vê agora a palavra alma significando como a sede das emoções, a sede da vontade, a palavra espírito significando a mesma coisa, tudo vai nos mostrando, né, e corroborando para essa tese de que o homem ele é um ser integral. O que nós não excluímos daqui é a riqueza de significados, a possibilidade de você interpretar uma passagem ressaltando determinados pontos, mas de fato, no panorama geral, o posicionamento é esse. Outra citação. Quando se faz referência ao homem em sua relação com Deus, ruach é o termo que mais provavelmente será usado. Ou seja, quando as escrituras no Antigo Testamento estão falando do homem nessa concepção dele, em que ele busca Deus, ou em que Deus entra em contato com o homem, se utiliza mais notadamente essa palavra que nós traduzimos por espírito. Mas quando se faz referência ao homem em relação a outros homens, ou ao homem vivendo a vida comum dos homens, então nefesh é mais provável. Nefesh, como nós vimos, traduzimos como alma. Passei aqui minha anotação, só um segundo, irmãos. Então, quando um termo psíquico ou psicológico é exigido, a palavra mais utilizada é nefesh, que significa alma. No entanto, o especialista diz, tanto um como o outro caso envolve o homem todo. O teólogo, o professor Anthony Hockman diz,
Não se deve, portanto, considerar Ruach como um aspecto separado do homem, mas como a pessoa toda vista de uma determinada perspectiva. Então, quando a gente passa a olhar para todas essas coisas, né, e dando um passo atrás, para a gente não ir adiante sem conseguir conceituar bem. Quando a gente olha para tudo isso, né, e vê que de fato o homem ele é um homem só, composto dessas duas esferas ou desses dois aspectos, nós passamos a entender porque alguns teólogos, inclusive reformados, irão defender essa dicotomia, né? Então isso passa a ficar um pouco mais compreensível. Só que o ponto que falta é justamente esse, que quando há essa separação de aspectos ou quando se ressalta um ponto ou outro, as escrituras estão sempre apontando para a pessoa toda. Então, nada mais é do que uma perspectiva acerca da natureza humana. E esse ponto é importante por quê? Porque Deus poderia ter feito o homem como se fosse, enfim, um robô, né? Totalmente programado, que ele tivesse a sua estrutura física, né? E uma plaquinha ali que controlasse todas as suas funções. Mas Deus criou o homem de tal forma que essa complexidade, né? E nós dissemos isso lá atrás, quando começamos a estudar antropologia, toda essa complexidade, às vezes essa dificuldade para a gente entender alguns assuntos aqui, nos mostra o quão Deus é incrível em ter formado o homem dessa maneira. Então, a gente confirma aqui com tudo isso, o que nós já dissemos lá atrás, que o homem, dentro da ordem criacional, ele tem uma posição especial. Ele tem uma posição de preferência, por mais que ele esteja, né, em seu pecado, de forma transitória, mas em algum momento teremos nossa natureza de volta restituída, lá na glória com Cristo. Mas essa criação é incrível, a maneira como Deus nos criou é uma coisa que realmente não encontra paralelo em toda a ordem criacional, né? Mas nós temos ainda mais algumas palavras importantes aqui para tratarmos. A palavra leb e lebab são geralmente traduzidas como coração. Então, essas palavras, elas geralmente têm alguns desses significados aqui. O homem interior ou a alma, e aqui já entra em consonância com a primeira das palavras, que era alma. Pode também ser dito como mente, e nós vimos que o espírito ele pode ser interpretado como o órgão que toma as decisões ou que pensa, né? Então as coisas vão de fato se entrelaçando, né? Pode também ser entendido como resoluções da vontade, como consciência, como caráter moral. Pode ser traduzido como o próprio homem. Pode ser considerado como a sede dos apetites, a sede das emoções, a sede da coragem. Então, cada vez mais, nós vemos que quando as Escrituras utilizam essas palavras, mais notadamente no Antigo Testamento, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Elas estão ressaltando alguns pontos da natureza humana. Elas estão utilizando de todo um contexto, obrigado, meu irmão, do contexto em que a passagem está inserida para ressaltar algo acerca dessa natureza do homem, que é multiforme, que é complexa, como já vimos. E essa palavra, ou essas palavras que são traduzidas como coração, elas representam de modo geral a pessoa toda e têm um significado predominantemente religioso, segundo von Mayenfeld, que é um estudioso do tema. Então, coração, mais especificamente, e nós não estamos aqui somente dizendo, olha, vejam que as palavras se referem à mesma coisa, mas estamos ressaltando o aspecto ou a característica de cada uma dessas palavras, né? Dizendo, elas representam um todo, mas elas estão dando ênfase a algo. E o coração, ele é predominantemente religioso, como é dito aqui.
Então, no Antigo Testamento, o termo coração é empregado não só para descrever a sede do pensamento, do sentimento e da vontade do homem, mas também a sede do pecado, a sede da renovação espiritual e a sede da fé. Vamos dar uma olhada em algumas passagens, para que isso fique claro. Gênesis 6,5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Ou seja, o mal vindo do coração do homem, como se fosse essa fonte religiosa profunda que todos nós temos, e tanto para um aspecto, tanto para um lado quanto para o outro, para o bem ou para o mal, para buscar a Deus ou para desejar o pecado, o coração faz esse papel. Então o desígnio, o mau desígnio, ele provém do coração. Salmos 95, dos versos 7 a 10 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Então, o endurecimento do coração, ter o coração transviado, como é dito aqui, nada mais, nada é do que não buscar a Deus, buscar as coisas terrenas, buscar o pecado em todas as suas formas. Isso fica mais evidente no próximo aqui, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então é interessante, porque os teólogos reformados, todos nós que defendemos a doutrina da depravação total, que nos identificamos como calvinistas, nós usamos esse verso aqui, essa passagem, para comprovar que o homem ele tem essa natureza pecaminosa. Então, diversas vezes nós vemos as passagens de Jeremias sendo utilizadas para isso. E a passagem está dizendo o quê? Que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Então, o que nós estamos dizendo é, o coração, fazendo parte dessa natureza integral do homem, nos possibilita afirmarmos que o homem ele é corrupto, que o homem ele é um pecador, porque o seu coração assim o é. Não que nós estejamos separando o homem, dividindo o homem em suas esferas, mas pelo contrário, estamos ressaltando as características desses aspectos individuais, de um e de outro, e considerando o homem como um todo. Mas essa palavra, ela também se refere a uma sede de renovação espiritual. Vejam Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então o coração aqui é utilizado nessa perspectiva de uma renovação espiritual, de um renovo para com o Senhor, numa reconciliação com o nosso Criador, e isso se dá através dessa transformação de nosso coração. Então o coração como a fonte de todas essas coisas, Mais adiante, Jeremias 31:33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a lei do Senhor inscrita no coração do homem, sendo uma condição para a renovação espiritual do homem todo. E Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo,
E porei dentro de vós espírito novo, tirando de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, colocando um coração transformado, um coração novo, que não busque aquelas coisas que a nossa natureza pecaminosa buscava outrora. Então, tudo isso vai nos mostrando o significado do coração no Antigo Testamento. E sempre se referindo ao homem como uma coisa só. Também fala acerca do coração como buscando a fé, confiante no Senhor, aplicando o temor do Senhor propriamente no coração. Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. O meu coração tem fé. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Ou seja, é impossível que o nosso coração não esteja transformado para que possamos adorar o Senhor. E só podemos adorar o Senhor com todo o nosso ser. Não podemos adorar o Senhor pela metade. Então agora vamos separar o coração, vamos separar a alma, o espírito e vamos separar o nosso corpo. Parcialmente nós vamos adorar a Deus. Então as Escrituras não mostram essa possibilidade para nós. Então o homem, ele adora a Deus, ele busca a Deus em toda a sua totalidade. Por mais que a fé, por mais que a regeneração de Deus ocorra propriamente em alguns aspectos, como o coração, que renova todo o ser do homem. Salmo 112:7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, coloca todo o teu coração na fé, na esperança do Senhor. Não confie em si mesmo. Coloque tudo que você tem confiando nele. Mais uma vez, o professor Anthony Hockman diz: mais do que qualquer outro termo no Antigo Testamento, a palavra coração representa o homem no centro mais secreto de sua existência e como mulher nas profundezas do seu ser. Filósofo, teólogo, professor Herman Doivert também diz o seguinte, que o coração é a origem religiosa da existência inteira do homem. Este homem, Herman Doivert, ele construiu toda uma filosofia cristã, uma filosofia na perspectiva reformada, que inclusive nós chamamos de filosofia reformacional, cujo centro de ligação entre o homem, entre o crente ou o descrente e Deus, é o coração humano. Então ele constrói uma filosofia buscando interpretar, entender a maneira como de fato o coração irá agir diante da verdade do Evangelho, trazendo algumas ideias de caráter mais apologético, digamos assim. Quando tratamos o descrente, buscando entender o ponto de contato entre Deus e o homem como sendo o coração, sendo o centro do homem, né? Ray Anderson diz o seguinte: o coração é o centro da personalidade subjetiva. É a unidade do corpo e da alma em sua ordem verdadeira. Em outras palavras, é a pessoa. Então o coração ele tem esse aspecto de ser profundo, tem esse aspecto um pouco mais religioso, mas ao mesmo tempo ele significa o homem todo. Ele jamais irá separar a existência humana de alguma maneira para que nós possamos considerar uma ou outra. Mas essa ordem ela sempre irá nos remeter para o fato de que o homem é uma pessoa. Perdoem que eu estou perdendo a voz já, mas a gente segue adiante. A última palavra que nós iremos tratar aqui, já estamos quase no fim, é a palavra basar, que ela é traduzida como carne. Geralmente o significado dela é esse, carne ou corpo. Também pode ser entendida como os parentes, né? Aqueles parentes consanguíneos, aqueles que compartilham do nosso sangue. Também é utilizada como para ressaltar o homem em contraposição a Deus.
E também é utilizado para se referir à raça humana como um todo. Então a palavra carne tem todos esses significados. E obviamente, né, como é dito aqui, bazar é mais frequentemente usado no Antigo Testamento para o aspecto exterior e carnal da natureza humana. Se nós estamos dizendo aqui desde o início que há verdadeiramente dois aspectos no homem, um aspecto material e um imaterial, talvez o mais complexo seja o imaterial. Porque nós vemos espírito, nós vemos alma, nós vemos mente, nós vemos coração, com vários significados, com várias nuances, se referindo à mesma coisa. Mas quando tratamos do aspecto exterior, ou do aspecto material do homem, essa palavra ela irá definir, né, de uma maneira um pouco mais isolada esse aspecto. Então aqui o mesmo estudioso diz o seguinte: mesmo quando bazar significa o aspecto exterior do homem, em distinção a nefesh como o aspecto interior, jamais devemos interpretar essas palavras no sentido de um dualismo entre alma e corpo no sentido platônico. E continua. Ele diz, ao contrário, bazar e nefesh devem ser entendidos como aspectos diferentes da existência do homem, como uma entidade dual. É precisamente esta totalidade antropológica enfática que é determinante para a natureza dual do ser humano. Ela exclui qualquer noção de uma dicotomia entre bazar e nefesh, como irreconciliavelmente opostas uma à outra, e revela o mútuo relacionamento psicossomático vital entre elas. Eu acredito que eu já ressaltei o suficiente tudo isso que a gente já está falando, mas é importante a gente trazer a opinião de teólogos, de estudiosos, né, de pessoas que realmente se debruçaram, cuja vida dessas pessoas foi o estudo, né, propriamente, para que entendamos que o posicionamento que nós estamos aqui defendendo, e nós fazemos isso com muita cautela, com muito temor a Deus, com muito zelo, estamos aqui ensinando o povo de Deus, né, a ter um posicionamento, estamos apresentando as variadas possibilidades, obviamente, mas nós entendemos que biblicamente é o posicionamento correto. Então todas essas opiniões aqui nos mostram que não somente eu aqui, presbítero Murilo, à frente de uma classe, estou defendendo isso, mas que há teólogos, que há estudiosos, né, renomados, que de fato possuem a mesma perspectiva acerca do assunto, né? Então, por mais que o assunto ele seja complexo, né, e muitas vezes a igreja, as lideranças mais propriamente das igrejas, né, de maneira geral, pecam no sentido de não tratarem os temas complexos, com medo de que isso vai causar dúvida, mais dúvida entre as pessoas. Então nós nunca iremos estudar a escatologia, por exemplo. E já digo de antemão que temos o sonho de estudar a escatologia na sequência. Vamos ver. Porque tem vários posicionamentos. É complexo, é preciso se debruçar, são horas e horas e horas e horas para você começar a entender alguma coisa, conjugar todos os posicionamentos, entender como os grandes homens de Deus, os grandes líderes que nós consideramos como referência para nós, irão se posicionar nesses temas. Tudo isso, né, demanda um trabalho, ainda assim pode gerar dúvida entre as pessoas, mas a nossa ideia não é fugir de nada disso. Nossa ideia é justamente pontuarmos esses temas que talvez a gente nunca tenha tratado antes, por falta de oportunidade. Então nós vemos aqui, irmãos, e o restante que vai ter que ficar para a próxima semana, mas que há uma complexidade, de que há multiformas aqui, dentro dessa natureza humana, mas que tudo isso nos demonstra, né, se ficasse uma lição aqui para a gente tirar de tudo isso, de toda esse teologuês que nós estamos fazendo aqui, mas se a gente puder transformar isso em uma lição, essa lição deveria ser: o quão incrível é a criação de nosso Senhor.
a maneira como Ele nos criou, a maneira como Ele nos formou, como não foi simplesmente, né, o que uma tecnologia pode fazer ao criar um equipamento com inteligência artificial ou sem, mas que a maneira como Deus nos faz, a maneira como essas identidades se interrelacionam e fazem parte de cada um de nós, isso é incrível. Nos dá uma perspectiva totalmente diferente de olharmos para quando as Escrituras nos mostram a criação do homem, a maneira como Deus trata o homem, como o próprio homem enxerga a si mesmo, como já vimos aqui em temas anteriores, né, numa autoimagem, a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, né, como sendo criados à imagem de Deus, e agora tendo toda essa multiforme aqui, né, complexidade de características, de perspectivas que nós podemos ter. Então a nossa ideia é tratarmos disso. Ainda estamos caminhando no Antigo Testamento, finalizando. Na próxima aula, se tudo der certo, nós finalizamos a análise dessas palavras aqui. Vamos olhar para o Novo Testamento, né, agora no grego, tentando ver o que as Escrituras nos mostram quando tratam cada um desses termos. Vemos novamente que eles são intercambiáveis, que eles se referem a uma unidade de um homem todo. Então que Deus nos ajude nessa lida. Apesar do horário, se alguém tiver alguma contribuição, alguma coisa para falar. Nas próximas aulas, e era o objetivo dessa aula, acabou não dando certo, né? Eu pretendo diminuir o tempo da minha exposição para a gente ter mais essa troca, que é bastante enriquecedora também. Eu peço perdão de ter ido até o limite. Por favor, Pedro. Me corrija se eu estiver errado, mas colocado isso, o homem é um ser só. Essa integralidade, acho que esse é o ponto. Pensando nisso, estamos errados quando você escuta uma oração, uma coisa assim, pedindo para sermos mais espirituais do que carnais. Não, entendo que não. Porque aí a gente vai estar ressaltando um dos aspectos, né? O grande problema é quando a gente enxerga a nossa vida como uma vida carnal e uma vida espiritual. Então, o que acontece na prática as pessoas vão à igreja no domingo porque isso é uma rotina espiritual. Mas daí quando elas saem da igreja, elas já estão em outro modo. Opa, estou no meu modo carne agora. Esquecem de tudo. Se condicionam a fazer essa distinção. Então, essa separação que é impossível. Quando a gente fala, lá estudando calvinismo, que o homem ele deve viver para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, com base na teologia de Paulo, com base no que Cristo nos mostra, e que as coisas elas se tornam santas quando nós fazemos elas de maneira integral com tudo que nós somos, é ressaltando isso. Para que não haja essa dualidade, ou melhor, essa dicotomia, melhor dizendo, Há uma dualidade, inclusive nós podemos orar a Deus, Senhor, fortalece o meu espírito, fortalece a minha alma, que a gente sabe o que a gente está dizendo, Mas isso não significa que a gente vai viver duas vidas em paralelo. Então o erro prático desse ensino teológico, da dicotomia, é justamente esse, separar a vida do homem, separar a vida do crente, como se ele tivesse esses dois caminhos, que ele vai sempre indo de um para outro, Mais ou menos, não sei se respondeu. Sim. Nas próximas aulas a gente vai... Nesse sentido, desse sentido, de ser mais espiritual do carnal, não quer dizer que não seja Isso. a integralidade do ser, do nosso ser. Exato. Porque as Escrituras falam, que nós devemos andar no Espírito. Então, de fato, a nossa carne, esse aspecto carne, ele é pecaminoso. Mas também a nossa mente pode pecar, nossa alma, Então, não é somente o corpo que irá pecar, mas a alma também pode incorrer no pecado. Então, buscar esse caminho mais espiritual... Enfim, se não tiver essa distinção, acho que é totalmente bíblico. Façamos uma oração para finalizar.
Ó Pai amado, nós te damos graças mais uma vez, pois o Senhor é um Deus bondoso, que nos revelaste as tuas coisas através das tuas escrituras, Pai. Por favor, Pai, uma vez mais, coloca tudo isso no nosso coração, que nós de fato possamos perseguir o teu conhecimento, não para transformarmos o nosso ego, para nos sentirmos mais inteligentes, Pai, mas para que isso quebre de fato o homem orgulhoso, quebre tudo aquilo, Pai, que vai contra a natureza, que é a natureza de Cristo, humilde, que isso nos faça mais parecidos com Cristo, Pai. Assim nós te pedimos, Pai, que continue nos abençoando no decorrer dessas aulas. No nome santo de Jesus é que pedimos. Amém.